E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, você que está assistindo agora na transmissão ao vivo. Bom dia, ou boa tarde, boa noite, você que está assistindo depois. Estamos aqui, então, eu sou o professor Carlos Barra von Knobel, estamos para o lançamento do terceiro módulo preparatório ao CFO. Para você que está pegando agora o bonde andando, resolveu estudar para o CFO e, de repente, devido à notícia que teve final de maio lá do governador, né, anunciando que nós vamos ter os concursos autorizando, e então é uma coisa que tornou-se certo, né, porque ele deixou ali afirmado mesmo a autorização para os concursos, abrindo permissivo ali tanto para a chamada de concursos que já estavam vigentes ali, quanto a abertura de novos concursos. De repente você até está pensando assim, professor, mas será que é ano de eleições, né, ouvi dizer que não pode ter pessoal, assim, não tem nada a ver, tá? Você não pode nomear ali servidor na época ali realmente das eleições. Obviamente também não se costuma fazer, não costuma ocorrer o concurso em si, a prova ali na época das eleições, mas não há problema nenhum em se ter concurso em anos de eleições. Muito pelo contrário, se você olhar o histórico, você vai ver, como eu sempre acompanho, que nos anos de eleições, principalmente até anos de reeleições até, eu lembro até que acho que foi a de 2009, foi um dos maiores, os maiores concursos que tiveram até ali entre 2009 e 2010, eu não lembro exatamente o ano, mas que era a reeleição de governo do Estado, e foram os maiores concursos que tivemos até hoje, tanto para a Polícia Militar quanto para outros também. Obviamente, um concurso esse ano também nem iria ter como a pessoa ingressar agora, em época de eleições, porque nem tem como, não tem tempo hábil. Então, obviamente, o concurso saindo esse ano, ainda que se tenha prova esse ano ainda, e sim, eu acredito na possibilidade de prova esse ano ainda, tá? O ingresso vai se dar lá para o ano que vem, né? Então, assim, vamos conversar sobre tudo isso, conversar sobre o concurso, sobre como é que funciona o CFO e sobre o módulo 3 aqui. É importante você saber que enquanto eu vou estar falando aqui do CFO, falando da carreira e alguns pontos importantes, você pode entrar em contato com as meninas aí, se informar sobre esse módulo 3, como é que funciona, os descontos progressivos para quem já foi do módulo 1 e módulo 2, né? Não vá de forma alguma adquirir o módulo 3 ali sem falar antes com as meninas, porque você tem direito a um abatimento considerável do valor por já ter o módulo 1 e 2, né? Além do segmento de fechar os 3 módulos e daí poder estudar aí o tempo que for necessário com esses 3 módulos, ficam à disposição. E se você, por acaso, entrou agora, né, pegou o bonde andando, como eu falei, quer estudar para o CFO, o módulo 3 já, você pode adquirir o módulo 1 e 2, lá o 1 está praticamente completo, o 2 ali está em vias de gravação, está sendo gravado, tem aulas sendo adicionadas ainda, e o 3 agora, que nós vamos ter então tratadas as disciplinas de português, constitucional, administrativo e inglês, e também, eu não coloquei aqui, mas a legislação institucional na parte do CTB, tá? Código de Trânsito Brasileiro, porque ele cai dentro da legislação institucional. A legislação institucional em si já foi tratada lá no primeiro módulo, tá? Mas eu vou ainda dar uma pincelada em relação a algumas atualizações, conversar com vocês agora, aproveitar esse terceiro módulo para dar uma conversada sobre algumas atualizações, tá? Mas a parte de legislação institucional que vai ser tratada aqui no terceiro módulo é o CTB, que ficou de fora. Temos aí o professor Anísio, então, que vai tratar com vocês aí o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Vai tratar, costuma cair geralmente uma, às vezes até 2, o normal é uma, geralmente, questões dentro de legislação institucional. É um dos conteúdos de legislação institucional, tá? Então, durante toda a apresentação aqui, hoje, obviamente, no lançamento, se você está assistindo no momento que esse vídeo está indo ao ar aqui, né, ao vivo, aí você vai ter o maior desconto possível, o melhor valor possível para esse módulo 3, ou se quiser adquirir lá o módulo 1 e 2 junto também, tá? E depois, obviamente, esses valores daí do lançamento não se aplicam mais, a não ser para quem já é aluno do módulo 1 e 2, aí pode ter certeza que você vai ter os melhores valores de desconto. Se você também é orientando, também conversa comigo aí também para a gente ver a melhor forma possível para ter acesso aqui ao módulo 3 e tiver interesse então ao rumo ao oficialato da Polícia Militar. Lembrando, é o curso para oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, né? Para o concurso de oficial da Polícia Militar de Santa Catarina. O do bombeiro são matérias diversas, então vamos focar nisso daqui. A perspectiva de ter esse ano esse concurso, então, eu realmente acredito que
a prova ainda sai até esse ano, tá? Claro que eu acredito que deva sair bem lá para o final do ano a prova, né? Se não houver nenhum percalço de atraso ou coisa, mas eu creio ainda assim na prova esse ano ainda, tá? Lembrando que se você está assistindo em outro momento, hoje estamos em início aqui de agosto, né? Acabou de terminar julho, tá? Então eu estou falando ainda já no segundo semestre do ano, né? Mas sim, acredito ainda na prova esse ano, tá? Então estamos falando aí de algo iminente realmente. Nesse terceiro módulo, então, nós vamos tratar de, como eu falei, português, constitucional, administrativo e inglês. No primeiro módulo foi tratado de direito militar, né, penal militar e processo penal militar e legislação institucional. No segundo módulo, que ainda está sendo gravado, inclusive, penal comum, processo penal comum, informática, me fugiu aqui, e informática, né, me fugiu, e direito civil, perdão, direito civil. E agora fechamos então com português, constitucional, administrativo e inglês e com o plus aqui, o bônus aqui do CTB, né? Que se encaixa dentro da legislação institucional, mas obviamente eu não costumo passar o CTB, então no primeiro módulo lá foi legislação institucional, todos os assuntos menos o CTB no caso, tá? E o CTB vai ser passado agora então também, tá? Junto desse módulo. Primeiro eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre o CFO. É claro que se você já está estudando o módulo 1 e 2, algumas informações vão ser um pouco repetidas, mas eu dei também uma atualizada em alguns pontos, então é interessante assistir. Se você quer saber sobre o CFO ou você até sabe, mas quer, por exemplo, aqui a questão da remuneração, tivemos alteração, uma alteração interessante, até positiva, tivemos alteração na carreira também, mas na carreira ela afeta os praças em especial, tá? Então, por exemplo, lá do curso soldado, né? Mudou bastante. Para melhor? Sim, consideravelmente para melhor, tá? Para soldado agora, você entra como soldado terceira classe, né? Só por aqui, por curiosidade, você entra como soldado terceira classe. Ao terminar o curso de formação, você já vai... então, o terceira classe ele virou praticamente sinônimo de aluno, que é só durante o curso de formação agora. Terminou, você já vai à segunda classe ao final do curso, o que já significa uma melhoria remuneratória. 6 meses após formado, você já vai à primeira classe. E, novamente, uma melhoria remuneratória. Então, você vai praticamente à primeira classe, curso de formação, mais 6 meses ali, já a primeira classe, tá? O que a melhoria remuneratória. E mudou outros pontos da carreira também aí para chegar a cabo, terceiro sargento, etc. Então, tudo isso é bastante interessante, mas, claro, mais do que o soldado. E tivemos a aprovação das leis de remuneração. Então, vou falar sobre isso daqui. Começando aqui pelos tópicos do último edital, como já falamos no módulo 2, né? Relembro, nós tivemos o último edital em 2017. Como passa muito rápido, tivemos os problemas ali da pandemia, etc., né? Já se vão aí 5 anos, quando você vê, né? Bastante tempo. Então, já urge a necessidade aí desse concurso. Tivemos lá, então, 70 vagas, foram 65 candidatos do sexo masculino, 5 candidatos do sexo feminino. Na época, a lei ainda previa até 6%, no máximo 6%. Então, costumava ali 6 vezes 70 dá 4,2 vagas, geralmente era arredondado para cima, dava ali 5 vagas femininas, então apenas. Agora, a lei fala em no mínimo 10%, no mínimo. Então, já parte de, no mínimo, se abrir 70 vagas, 7 vagas femininas. Se abrir 50, não está muito certo lá, o governador autorizou lá, mas né, sempre tem a dúvida aí de quantos vão abrir, mas eu imagino umas 70, né? Se abrir 70, então 7 vagas femininas. Se abrir 50, 5 vagas femininas. Já parte de no mínimo 10%. Professor, pode ser mais? Pode ser mais. O último concurso de soldado foram 20%. O edital pode estabelecer mais, não pode menos. É no mínimo 10% agora, tá? Lei 587/2013, cai na prova também, tá? Então, no mínimo, já teremos aqui, se abrirem 70, 7 vagas femininas. Aí, cuidado dos homens aí, porque abaixou o número de vagas masculinas também, né? No mínimo, se for lá o edital, por exemplo, igual o de soldado lá que abriu 20%, já daria 14, né? 14 aí e 56 masculinas, tá? Então, cuidado, né? Não significa que vai ser 20%, só estou dizendo que o de soldado foi, né? É no mínimo 10%, pode ser 10% aqui, tá? Mas existe, então, essa possibilidade de ser mais até, tá? Vamos lá, falar aqui sobre o CFO e sobre a carreira. Então, pessoal, primeiro, quanto ao funcionamento do CFO, não mudou. A gente tem ali um CFO
de aproximadamente 2 anos, com internato eventual. Geralmente é um internato progressivo, começa num internato mais rigoroso, digamos assim, no sentido de ficar todos os dias da semana, depois começa a ter liberação alguns dias da semana, depois começa a ter liberação todos os dias da semana e, por último, lá quando já está mais prestes a se formar, no último semestre, costuma daí ter liberação, inclusive até meio-dia, conforme o caso ali, meio-dia para sair para almoçar fora, se for o caso, enfim, tá? Mas costuma ter internato eventual. Claro que depende também das condições ali da pandemia, etc, né? Mas em geral, prefiro deixar claro aqui que pode ter internato eventual. Isso não mudou, tá? O que mudou aqui em relação ao CFO da carreira das praças, então, devido à nova lei aprovada, 801 de 2022, inclusive, a Lei Complementar 318, que caía nessa prova aqui, né, em legislação nacional, não cai mais, tá? Ela foi revogada. Então, agora a nova Lei de Carreira de Praça é a 801 de 2022, tá? Então, é uma lei bastante interessante, mudou bastante coisa, tá? Mas também bastante carregada ainda, tá? Bem complexa, eu diria até talvez mais ou tão densa quanto a outra, tá? Então, assim, não pense que ficou fácil não, tá? Só que é uma nova lei, né? E aí ela prevê agora como norma que aquele que é praça, ele faz o CFO na condição de agregado. E se reprovar, etc., ele volta. Isso é muito importante, isso era há muito tempo a gente necessitava de um artigo tratando com clareza sobre essa condição do praça que faz o CFO aqui para não correr o risco de sair, de reprovar e ser excluído. Então isso mudou, professor, mudou. Está na Lei 801 agora, de 2022, essa garantia. Além de ele poder optar pela remuneração, porque também ocorria esse problema, ocorria a redução da remuneração em alguns casos. Embora agora, do jeito como ficou a remuneração, isso dificilmente vai ocorrer, eu acredito não ocorra mais até, tá? Mas antes ocorria esse problema, reduzia a remuneração também, aí tinha que entrar com ação judicial, discutir o direito de ficar com a remuneração anterior, então dava muito problema, ficava ali sob liminar, muitas vezes de forma precária, né? Agora está garantido em lei essa situação, fazer o CFO, né, independente de idade, e se reprovar, retorna à graduação anterior sem prejuízos então, tá? Em relação à remuneração, a remuneração ainda perdura, né? A última norma que nós tivemos, mas aí nós tivemos então a lei de reajuste que saiu agora final de 2021, finalzinho de 2021, ela é quase uma lei de 2022, né? Ela foi aplicada só a partir de 2022, que é a 776 de 23 de novembro de 2021. Essa lei ela não traz valores expressos, ela só traz índices de correção, que variaram ali de 1,20% aproximadamente, no caso, perdão, falando em termos de porcentagem, variaram de 20% até aproximadamente 37%, 38% ali para soldados, ali foi na faixa de 37%, 38%, foi a variação de índice ali então. Ela ajustou também, lembrando da Polícia Civil, do IGP, de outras carreiras também, né? Estou falando da Polícia Militar, que é o que interessa, mas reajustou de todos ali então, tá? A remuneração hoje, então, se você olhou o módulo 2, você deve estar dizendo, pô, mudou, professor. Ali o módulo 2 era outra coisa, sim, justamente por causa dessa lei. Então, hoje, claro que não sei, até lá pode ter outra lei. Eu acho muito difícil ter outra lei aí de reajuste até o ingresso de vocês que estão assistindo. Então, vamos ser francos, eu acho que vocês vão ingressar ano que vem, sendo aprovados aí, vão ingressar com essa remuneração. Cadete do primeiro ano, né, o primeiro semestre, aliás, o mais correto seria dizer primeiro semestre ali, vai até o quarto semestre, no caso, o primeiro CFO ao aspirante recebe 16.306. Isso aqui é a remuneração bruta. Eventualmente tem também ali auxílio alimentação, que gira em torno de 200, 220, 240 reais. Então, seria o que dá para considerar mais aqui, mas em geral é essa remuneração aqui então, tá? Professor, não há mais diferença, então, remuneração cadete do primeiro CFO, segundo, terceiro, quarto CFO, do primeiro semestre, segundo, terceiro e quarto, não. E nem aspirante, você vai receber essa remuneração durante os 2 anos e meio aqui de aspirantado aqui, então, os 16.306. Ao ser declarado oficial, que é o primeiro posto do oficialato, se você concluir o CFO, concluiu o aspirantado com sucesso, que é o estágio probatório, tudo certinho, é o estágio probatório operando, né, operacional e tal, você vai ser declarado oficial, segundo tenente. A remuneração então é 18.589 bruto aqui, tá? Esse valor aqui, claro, como eu falei, é um valor
que eu coloquei aqui, já com o índice da lei 776. Então, salvo engano, aqui está perfeito, tá? Mas pode ser que dê uma pequena diferença aqui de 1 ou 2 centavos aqui, porque, na verdade, isso aqui é um índice aplicado sobre os valores de subsídio. Ele não traz o valor exato, ele traz o índice a ser aplicado aqui, tá? Professor, eu lembro que essa lei falava em 2 parcelas, uma em janeiro, outra em julho, exatamente. Como a gente já está aqui, passou de julho, então já está conclusa a aplicação da lei. Os 20% até 30 e poucos por cento ali já foram aplicados. O que tem é isso, então não tem mais aumento aqui então, tá? Essa é a remuneração então. Claro que você a carreira consiste aqui em cadete, que é o aluno aqui então, né? O aspirante é o estágio probatório, eu coloquei entre parênteses os dois aqui porque não são considerados oficiais, são praças especiais, né? Mas claro que se compreende aqui dentro do que vai se compor a carreira. E aí você vai a segundo tenente, primeiro tenente e capitão. Até aqui, com o CFO, você chega aqui pelo tempo, por promoções, etc., até capitão. Aí você tem que fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais, tá? Para poder galgar ao posto aqui de major e depois tenente-coronel. E para ir a coronel você precisa fazer então o curso superior de polícia militar, tá? Ambos aí hoje são oferecidos pela FAPOM, que é a Faculdade da Polícia Militar, com nível geralmente de especialização, e então a própria Polícia Militar fornece esses cursos, tá? Mas são aí estágios então da carreira podendo chegar a coronel. Requisitos básicos aqui, então é importante você saber, e etapas do concurso, tá? Requisitos básicos, a altura mínima, 1,65 para o candidato sexo masculino, 1,60 candidato sexo feminino. Professor, não tinha mudado na 587 para 155 e 160? Tinha, mas essa lei foi uma lei com vício de origem. Já na época eu já falava, essa lei tem tudo para ser declarada inconstitucional, porque ela teve vício de origem. Então ela foi declarada inconstitucional. Se vocês olharem hoje na LESC, eles corrigiram novamente, porque de vez em quando sai uma versão alterada lá, e aí corrige depois. Agora corrigiram de novo e está lá essa lei citada como inconstitucional, então, né, como declarada inconstitucional pelo TJ. E aí ficou, então, eu não diria que ficou válido o texto antigo, né, mas enfim, é o que há, então, já que essa lei nova, então, não foi declarada inconstitucional, ficou, então, o mesmo do edital passado, 1,65, 1,60. Esperem um edital com 1,65, 1,60, tá? Não esperem com 1,60, 1,55, porque a lei foi declarada inconstitucional. Estou falando a realidade aqui para você, que de repente tem algum problema ali próximo à altura, tente fazer o possível para esses poucos centímetros que você precisar aí, tentar ganhar com exercícios, alongamentos, etc. Claro que não tem milagre, mas um pouquinho ali, 1 ou 2 centímetros, se consegue aí e tal, né? A idade, eu coloquei aqui de forma simplificada, né? Entre 18 e não completar 30 anos. A norma é ter 18 anos completos até o dia do ingresso. Claro, se você tem que fazer direito, não tem como você, direito, ter CNH, tudo, não tem como você não ter 18. E você não pode ter completado 30 anos até o último dia de inscrição no concurso público. Pá, professor, eu faço 30 anos esse ano. Então, o que significa nesse meu caso? Que você está correndo contra o tempo, né? O edital tem que abrir, as inscrições tem que abrir e a data de término das inscrições tem que ser antes do seu aniversário, tá? Se você fizer 30 anos, acabou, tá? Realmente. Ah, professor, mas não tem perspectiva de mudança de idade e tal? Sempre tem, tá, pessoal? Sempre tem discussões de mudança de idade, tem a lobby nacional lá que está correndo, que ela autoriza os estados, ela traça diretrizes e regras e ela prevê a idade de até 35 anos, a possibilidade também não é algo, aprovou lá, passou a ser 35, não. Ela prevê a possibilidade de até 35 anos para os estados dentro das regras dos estados, tal. Então os estados é que vão colocar a idade que quiser até 35. Isso eu estou falando de um projeto de lei nacional, nem tem também. Então tudo é perspectiva, tá, pessoal? Eu confesso que para esse ano agora, não vejo assim como esse imediatismo de alteração. Então, acredito que esse ano ainda devo ficar aqui, não completar 30 anos. Cuidado, você que fez o CFL do Paraná, o CFL do Paraná não ultrapassar 30 anos. Né? Lá você pode concluir, você pode ter 30 completo lá, tá? Aqui em Santa Catarina é não ter completado 30, você não pode nem ter chegado a fazer 30 até o último dia de inscrição no concurso público, ok?
Professor, eu tenho 31. Realmente, daí nesse caso, para o concurso que deve sair esse ano, a princípio, a não ser que mudem as leis, você está fora, infelizmente, tá? Ah, professor, mas eu sou praça, sou policial militar aqui em Santa Catarina. Aí realmente também existe essa possibilidade, a lei autoriza você a fazer o CFO. Eu sou policial militar de outro estado. Bom, aí nós temos um detalhe. No último edital, o TJ determinou que fosse permitido às praças militares de todos os estados se inscreverem. Mas isso foi um determinativo do TJ, eu não tenho como confirmar para você que nesse vai ser aplicado, porque isso não está na lei, né? Mas fique você sabendo que no último edital foi autorizado aos militares estaduais de todos os estados se inscreverem, independente de idade, embora a lei seja de Santa Catarina e preveja isso, claro, evidentemente a princípio dos policiais militares de Santa Catarina, o TJ entendeu que deveria se aplicar para todos os militares dos estados, tá? Você tem que ter CNH ou permissão para dirigir, tá? Pode ser qualquer uma, mas eu recomendo que você faça pelo menos a B, a letra B, tá? Se possível, faça a B, né? A letra A e B, pelo menos, tá? Se quiser fazer mais, até melhor. Mas eu só tenho a A. O senhor tem problema? Não, não tem problema. A lei não estipula, então se só tiver a A, ok. Mas geralmente o pessoal tem pelo menos a B ou a A e a B, né? Mas não há problema que se você tiver só A. Tem que ter bacharelado em Direito concluso, completo, tá? As ciências jurídicas aí de bacharelado em Direito, concluso, completo, até o dia da matrícula, da diplomação, porque você na Polícia Militar é diplomado no primeiro dia já, no dia que você assume ali, você já passa a ser policial militar, embora ainda sem farda, mas já sujeito ao Código Penal Militar e aos rigores da lei militar a partir do primeiro dia da matrícula. Então, sim, inclusive, cumprindo súmulas do STF, STJ, antes que alguém pergunte, mas lá só diz que é só no ato de diplomação. Sim, mas na diplomação na Polícia Militar se dá na matrícula, não é na conclusão de curso. Tem concursos aí que você faz o curso, né? Você faz uma espécie de um estágio ali preparatório e você só é nomeado depois, havendo a sua formação. Não é o caso da Polícia Militar, tá? Você passa a ser policial militar, seja soldado ou oficial, ou aluno, cadete aqui, do primeiro dia, inclusive sujeito ao Código Penal Militar já a partir do compromisso, primeiro dia da matrícula, tá? Então, por isso, você já precisa estar com diploma bacharelado em Direito. Professor, então, eu não vou me formar esse ano, eu acho que não é para mim esse concurso. Não faça essa besteira, tá? Eu digo assim, o concurso, se você tem desejo de ser oficial, né, a não ser que você tenha apenas 14, 15 anos, né? Do contrário, você tem 18 anos, eu já digo para você assim, se esse é o seu sonho, não perde a oportunidade de fazer, tá? Mas com 18, pessoal, aí não vai dar, né? Eu sempre cito como exemplo o concurso de 2010, mas também posso citar o 2017, que não ficou muito longe, tá? O de 2010, como sempre tem alguns atravancos e tal. As turmas ali eram um concurso de 2 anos, foi prorrogado por mais 2. As turmas ali então foram chamadas até final de 2014. E aí quando foi em 2015, ainda teve um residual de um pessoal ali, foram 11 ou 10, que teve um problema de serem chamados, e aí depois disseram que não iam mais chamar, alguma coisa do tipo. Eu não sei exatamente o problema que houve. E eles acabaram, então, reclamando ali, entrando na justiça e ganharam o direito de ser nomeados ainda em 2015. Então, deu 5 anos, tá? Deu tempo do indivíduo lá que pensava, não é para mim o concurso, passar, fazer direito e entrar. Claro que é exceção, mas não é tanto também, tá? Dá para citar agora em 2017, não foi muito diferente. O concurso abriu em 2017, início ali praticamente, né? Teve a prova foi anulada, 2018 teve uma nova prova, novamente houve suspensão, houve reclamação de novo, ficou suspenso durante um bom tempo. O que teve daí em 2020? A pandemia, né? Então, no fim, uma turma entrou em 2020, a outra turma em 2021, tá? A turma de 2021 está se formando agora esse ano, estamos em 2022, então o concurso foi, claro, tudo bem, o que tem que considerar o ano que entrou, que foi 2021, mas que seja. Concurso 2017, entrada 2021, praticamente 4 anos, não é muito diferente não, tá? Então assim, principalmente na época que nós estamos vivendo, com todos esses problemas, né, que agora já tem uma nova variante ali, novos
problemas, né? Uma nova doença, né? Nem variante, uma nova doença aí tão pesada quanto, não quero nem falar aqui para não dar problema no vídeo, etc., mas é uma nova doença pior ainda. E então, assim, ó, não dá para se duvidar de atrasos, adiamentos. Então, assim, ó, se esse é o seu sonho, se você tem ali na faixa de 18 anos para cima, faça que sim, esse é o seu concurso, tá? Pode você não pegar outro, até porque demora para ter outro, etc. E pode ter adiamentos, enfim, faça para valer, faça e faça para valer, tá? Você não perde essa oportunidade. E aí, vamos lá, principais etapas, então. No CFO, nós temos a prova escrita, que é dividida em 2 etapas, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A avaliação de saúde, dividida em médico e odontológico. A avaliação física, que é o TAF de ingresso na PM. A avaliação psicológica, o exame toxicológico e a etapa de investigação social. Claro que tem outros detalhes, documentos, eu estou falando aqui de modo geral, tá? E aí, alguns cuidados aqui interessantes, então. Primeiro, em relação à avaliação psicológica, né? É uma fase aí que tem sido bastante complexa e complicada, então eu não sei até que ponto dá para se procurar ajuda para isso, mas se for possível, se você verificar que dá para se procurar ajuda ou algum auxílio para ver o que você consegue fazer de preparação para essa etapa, eu acho interessante, se for possível, claro, né? É algo que seja legal também, enfim. Né? Em relação ao médico e odontológico, aí já não. Esse aqui, com certeza, eu sei que dá para você já ir se preparando. Se você tem plano de saúde, é dependente dos pais ou de alguém que tenha plano de saúde, né? Ou você tem o próprio plano de saúde, recomendo muito que você procure fazer, se possível, os exames que estão ali já, os check-ups que estão ali no edital passado. Você pode pegar o edital passado e ver com o médico, falar para ele, né? Eu gostaria de fazer, ver se é possível, tá? Fazer alguns exames daqueles, ou talvez todos, porque aí você consegue já detectar previamente alguns problemas e possivelmente corrigi-los, se tiverem correção, é claro, né? Então, por exemplo, até a questão da acuidade visual, muita gente resolve fazer cirurgia, mas tem que ter um prazo para fazer essa cirurgia, não é qualquer momento, tal. Então, você já pode ir vendo isso, tá? O odontológico também, é bem tranquilo o odontológico, tá? Mas reprova, até brinquei esses dias, estava falando com a doutora Renata lá, que é policial militar, né, capitão, e eu falei com ela, quem é que reprova isso aqui? Reprova mesmo? Ela falou, não, reprova e tal. Isso às vezes está com coisas mais graves ali e tal, né? Falou os termos técnicos lá que eu não entendo muito bem, né? Mas é claro que não é tão... a gente vê hoje as pessoas aí não estão tão mal, né, de saúde bucal quanto de repente era em tempos antigos e tal, mas também tem que cuidar também, pode reprovar também, tá? E aliás, reprova bastante gente, é o que ela falou, né? Só que não é tanto, digamos assim, quanto outras etapas. O toxicológico, tá? De larga janela de detecção, ou seja, vai pegar todo o espectro de drogas ilícitas, tá? Eu destaco isso porque às vezes a pessoa fala, eu tomei um medicamento ali sem prescrição médica, eu tomei um medicamento lá, enfim, lá que não... para crescimento muscular, alguma coisa assim e tal. Não é recomendado, é óbvio, você tem que ter prescrição médica para tudo, você não deve ficar tomando medicamento sem prescrição médica, mas esse é um exame toxicológico de drogas ilícitas. Se você tomou um medicamento sem prescrição médica, não é bom, não é saudável, mas se aquele medicamento é vendido normalmente no Brasil, enfim, não é um medicamento, não é uma droga ilícita, tá? Esse exame aqui é para pegar drogas. Agora, em compensação, aí é qualquer droga. Não, é só maconha, é só não sei o quê. É droga, é ilícito, é proibido, é droga ilícita, tá? Vai reprovar, vai pegar e vai reprovar, tá? E a etapa de investigação social, onde vão ser vistas aí pessoas, parentes, etc., conversar, verificar a situação onde você convive, o que você faz, né? Para verificar aí se você não tem um histórico de envolvimento com situações ilícitas, etc., tá? E aí, nós vamos então seguir aqui então com os cuidados com o IMC, o Índice de Massa Corporal. Então, o Índice de Massa Corporal, pessoal, ele prevê aqui que tem que ficar entre 18,5 e 30, tá? Eu sei que alguns vão falar assim, professor, mas eu ouvi falar que em alguns concursos aí tem gente que às vezes tem massa muscular muito alta, e acaba dando acima de 30 ou enfim, e aí pode reprovar por causa disso, mas de repente com a ação judicial, tá assim, ó, você pode não se incomodar, pessoal. Então assim, ó,
Podendo evitar incômodo, evite, tá? Eu sei que nem todo mundo que passa de 30 significa que é gordo. Pode ser que você realmente seja um Mister Olímpia aí, muito músculo, muito músculo mesmo, né? Ou ossos largos, igual o Cartman lá do South Park, enfim. E aí você passa de 30, mas não é gordo, né? Ok, eu acredito, eu sei que pode ser o caso. Mas assim, podendo evitar e podendo ficar entre os 18,5 e 30, tá? O cálculo é o seguinte, tá? Do IMC, tá? É peso, pega o seu peso, né, em quilos, tá? E divide pela sua altura ao quadrado, tá? A altura ali pega ao quadrado, a altura em metros, tá? Então, pô, eu tenho 1,76, então eu vou pegar 1,76 vezes 1,76 e vou botar isso aqui embaixo, né, no denominador. E aqui no peso eu vou botar o meu peso, tá? Né? Então eu vou botar aqui o meu peso e dividir por a minha altura, que eu já calculei antes, ao quadrado. 1,76 vezes 1,76, por exemplo. E aí tem que dar entre 18,5 e 30, tá? Se não estiver dando, se estiver dando abaixo, você está em tese muito magro, se estiver dando acima, em tese você está muito gordo. Eu digo em tese porque eu sei que pode ser que você seja extremamente musculoso e passe menos de 30, mas podendo então ficar entre esses dois índices é melhor, tá? Para evitar problema. E aí, teste de aptidão física. Professor, eu estou estudando lá, estou me preparando para o bombeiro. É diferente, tá? Cuidado, inclusive, com o bombeiro. É bastante diferente. Lá vai ter natação, a prova de 100 metros não é 100 metros, é diferente, é de 50, né, se eu não me engano, tal. Então, a prova é diferente. Na Polícia Militar, a prova de ingresso, cuidado também se você falar com o seu pai, aquele parente que era policial militar muito antigamente, ele vai falar um pouquinho diferente os testes, tá? Então, eu diria que os testes hoje estão mais tranquilos um pouco, tá? Na verdade, eu acho mais tranquilos, tá? Me desculpe a honestidade, eu acho bem mais tranquilo. Mas vamos lá. Então, hoje é o seguinte, você tem que obter, no mínimo, 25 pontos em cada uma dessas 4 provas aqui. São só 4 provas, professor? São 5, mas deixa isso aqui por enquanto de lado, você já vai entender por quê. Nessas 4 provas, você tem que obter, no mínimo, 25 pontos em cada prova, ok? Então, vou dar um exemplo. Na barra fixa, para homens, para mulher é o desenvolvimento militar com 10 quilos, tá? Que é aqui, geralmente é uma barra de 8 quilos com 2 anilhas de 1 em cada ponta, ou uma barra de 6 quilos com 2 anilhas de 2 em cada ponta. O importante é que a barra totalize 10, 10 no total, tá? Aí você vai fazer o desenvolvimento para mulheres. Para homem é a barra fixa, em posição de pronação, ou seja, palma da mão para fora, tá? Nada de fazer assim. Professor, mas eu treino na academia e tal, e eu acho mais fácil fazer assim. Sim, geralmente as pessoas acham mais fácil fazer assim, ele pega mais bíceps aqui, as pessoas geralmente preferem, trabalham mais o bíceps, normalmente é mais trabalhado do que assim, que dificulta bastante, tá? E aí, mas não é assim, não adianta você fazer, porque não é isso que vai ser feito, tem que ser assim, palma da mão para fora, tá? Aí se você vai abrir muito ou pouco aqui é besteira, realmente, eu recomendo você abrir mais ou menos a altura, a largura aqui do seu ombro aqui, que é o que você vai aproveitar melhor o movimento. Se você abrir mais, vai estar fazendo um movimento aqui abrindo o triângulo, né? Então você vai estar fazendo com que a força divida e jogue mais para os lados, vai estar tendo que fazer muito mais esforço, tá? Muito fechadinho aqui também, aí você já vai pegar, acho, muito tríceps. Eu não sou, né, profissional de educação física, mas você vai pegar muito tríceps aqui, antebraço, talvez dificulte um pouco também. O ideal mesmo é a abertura aqui mais ou menos do ombro, você vai aproveitar melhor a força, tá? E treinar dessa forma, não adianta ficar treinando de outro jeito, porque a barra não é de outro jeito, tá? Pernas totalmente estendidas, juntas uma à outra. Não pode dobrar, professor? Não pode dobrar. Não pode cruzar? Não pode cruzar, tá? Ah, professor, que besteira. Não é besteira. Quando você fizer com a perna estendida por comprido e sem cruzar, você vai sentir que o corpo balança mais. Você vai dizer, pô, mas aqui me atrapalha desse jeito. Exatamente. Então esse é o problema. Não adianta você ficar treinando com perna cruzada, tal, que dá mais estabilidade, você fica mais equilibrado, mas não é assim no dia. Não vai valer. Tem que esticar. Só é permitido dobrar um pouco se o candidato tocar o pé no chão, mas é quase possível, porque a barra, além de alta, ela tem uma base para você subir e alcançar a barra. Então ela fica ali com 2,30 metros, 2,40 metros. Eu não vou dizer que é impossível, se for o homem mais alto do mundo, né? E aí você talvez vai tocar. Do contrário, você vai ficar, não vai tocar no chão. Então, corpo estendido e passar totalmente o queixo
né? Não pode prender lá em cima o queixo nem nada, embora eu acho bizarro fazer isso, se alguém fizesse isso. Descer, estender totalmente o braço e voltar, né? E aí, se você estender totalmente o braço, vai contar um movimento. Se soltar já, não vai contar. Então tem que chegar e ir parando cada movimento. Professor, 3 a 12 eu estou vendo aí. Então se eu fizer 3, tá bom? Está bom. Se você fizer 3, você vai fazer 25 pontos. É o mínimo. Só que tem um problema. Nessas 4 provas, você tem que somar 200 pontos. Ah, professor, então peraí. Se eu fizer 25 aqui, 25 aqui, 25, 25, soma 100. Exatamente. Então não adianta você fazer tudo o mínimo. Então se você fizer 25 pontos só na barra, você vai ter que compensar fazendo mais nos outros exercícios. Porque você vai estar devendo pontos, entenderam? Por isso que o ideal é você treinar para fazer o máximo possível de pontos, né? E também não adianta passar de 12. Ah, eu faço 20 barras, fico fazendo a mais ali, à toa e tal. Só vai ter chance de se lesionar, se cansar, não vai servir para absolutamente nada. Desempate, nada, 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 nada. Então chegou a 12, contabilizou 12, fechou 12 certinho mesmo, contou 12 e tal. Eu não vou negar, se você faz tranquilo, eu faria mais uma ali por garantia, 13 e tal, não tem problema. Mas fazer muito além, besteira, tá? Então assim, fez ali o máximo, vai ganhar 100 pontos, 100 daí, tá? Então 3 a 12. Mulheres, 21 a 36. Professor, quanto tempo? Não tem tempo, tá? Uma curiosidade, barra não tem tempo. Abdominal é o remador, estica todo o corpo atrás, né? Se dobra aqui passando, braço aqui do joelho e volta lá atrás de novo, tá? É um exercício que você tem que fazer com vigor, geralmente em um local mais macio, uma grama, um tatame, para que você possa fazer com vigor, jogando o corpo com energia, com força, que aí você vai conseguir fazer melhor. 30 a 45 para homens, 25 a 40 para mulheres. Esse aqui é em 1 minuto, esse tem tempo, 1 minuto. Apoio em 4 tempos, o meio sugado. Cuidado, não é o lá do CrossFit, lá fugiu o nome lá, que eles pulam e tal, não é aquele lá, tá? Fugiu o nome lá, burpee, não é o burpee, né? Que você se abaixa, faz apoio, pula e tal. Ele é só chegar na posição de apoio, voltar em posição ereto e retorna novamente para a posição de apoio, tá? Então é 4 tempos. O chamado de apoio em 4 tempos, mas você não chega a fazer o apoio efetivamente. 16 a 31 para homens e 11 a 26 para mulheres. É humanamente impossível você fazer números muito mais altos, ou até chegar a 31 já é quase impossível, tá? Então se você está fazendo muita quantidade aqui, pode ser que você está fazendo errado, mas vale você fazer muito bem feito com calma. Esse aqui tem que tomar cuidado, porque é 1 minuto, mas não adianta fazer super rápido não, que não vai adiantar. Então 16 a 31, 11 a 26. E os 100 metros rasos, de 17 segundos e meio, pouco importa as frações aqui, tá? A 13 segundos, tá? Para homens, e de 19 a 14,5. Pouco importa aqui as frações, tá? Então, por exemplo, da mulher aqui, se você fizer 19,999999, vamos supor que o relógio tivesse tudo isso, você não tem problema. Ok, o que importa aqui não vai importar aqui não vão importar aqui as frações, né? Tá? Aliás, né, se você fizer aqui 17,5 e tal, não sei o que, a 13,0, né? Aqui 19,0, né? Claro, se você fizer mais do que 19, aí não, tá? Eu falei besteira ali, porque eu quis dizer é que as frações aqui depois, aqui, né, da primeira casa depois da vírgula aqui não interessam então, tá? Fechou, você conseguiu 200 pontos e conseguiu no mínimo 25 por prova. Se não fizer no mínimo 25 em alguma prova, que já está fora, tá? Fechou 200 pontos, 25 por prova. Você vai fazer a prova de 2.400 masculinos, 1.970 femininos. Aqui são 6 voltas numa pista de 400 metros e aqui são aproximadamente 5 voltas numa pista de 400 metros. Em 12 minutos, no máximo. Não pode chegar a 12 minutos, tá? E aí também pouco importa se você chegar e sobrar 1 minuto, 2, não vai fazer diferença, tá? Por isso que eu falei que separa aqui essas etapas de provas. Esse é o teste de aptidão física da PM. Vamos lá. Constituição da prova e pontuação. A prova é constituída de questões aqui, 8 questões de constitucional administrativo, língua portuguesa e 5 de inglês, que nós vamos ver agora nesse módulo 3. 8 de penal comum, processo penal comum, 5 de informática e 6 de civil, que nós vimos no módulo 2, tá? E 8 de penal militar, 8 de processo penal militar e 8 de legislação institucional que nós vimos no módulo 1. Lembrando que CTB cai aqui dentro, nós vamos ver agora, tá?
total de 80 questões valendo 0,25 cada uma. Totalizando aqui então, né, dá aqui um quarto aqui, dá 20 pontos no máximo, tá? 20 pontos no máximo. A redação vale 5 pontos, é a prova dissertativa, né? Aqui é uma prova objetiva de 5 horas, questões de ABCDE, tá? Cuidado, tem provas antigas de ABCD, que é ABCDE atualmente. A dissertativa é de 6 horas, onde é composta da redação de até 5 pontos e de 4 questões dissertativas de 1,25 cada, totalizando 5 pontos. Total aqui dá 10 pontos na dissertativa. Essa aqui ela é composta ela pode cair os seguintes assuntos, né? Disciplinas: constitucional, administrativo, penal comum, penal militar, processo penal comum e processo penal militar. Os demais não caem, tá? Então nós temos 20 pontos nas objetivas, 10 nas dissertativas, dividido por 3 dá a média. Como foi a aprovação no último concurso então? Nós tivemos no masculino o 91º entrou ainda. É claro que você deve estar dizendo assim, professor, mas eu conheço lá o fulano, ele ficou além disso, judicialmente ele entrou, alguma coisa assim. Eu estou falando assim pelo normal, pela chamada normal ali, as primeiras chamadas que tiveram, né? O 91º, apesar de serem 65 vagas, entrou ainda, tá? O média 8,39, foram 62 objetivas de 80, tá? E 9,67 de 10 nas dissertativas, ou seja, nas questões dissertativas com a redação 9,67, é uma pontuação bastante alta, sendo que desses 9,67, 4,90 foi da redação, tá? No feminino, das 5 vagas, a 5ª colocada entrou, tá? Média de 8,70, 66 objetivas de 80 ela fez, 9,61 nas dissertativas, de 10, sendo a redação aqui desses 9,61, 4,85 foi da redação, de 5 pontos, tá? A divisão aqui, então, dos conteúdos, se a gente considerar a redação à parte, ela ocupa aqui 16,7% e as dissertativas 16,7% também. Só que a dissertativa não é uma matéria em si, ela se divide em algumas dessas disciplinas, como eu falei. Então, se a gente considerar os conteúdos, a importância dos conteúdos, eles teriam os seguintes pesos, né? Redação 16,7%, constitucional, administrativo, penal comum, penal militar, processo penal comum, processo penal militar, 9,4%. Seguido daí aqui então, de legislação, português com 6,7%, né? Direito civil com 5%, informática e inglês 4,2%, tá? Da composição da nota da prova, tá ok? Disciplinas que nós vamos tratar aqui no módulo 3, Direito Constitucional, tá? Cuidem bem aqui com o que é previsto no edital. O ideal é que você estude, por enquanto, pelo que estava previsto no edital passado. Pode mudar? Pode. Lembrando, claro, das atualizações, né? Costuma cair muita questão aqui do artigo 1º até o 7º, principalmente aqui. Sobre nacionalidade, costuma sempre cair questão aqui também, tá? A questão aqui da parte dos juízes aqui, principalmente juízes militares aqui, mas tanto o 122 até o 126, 125 fala também da Justiça Militar Estadual, também cai bastante. Caiu até no CFSD, que não estava previsto, né? E foi anulada lá a questão, aqui pode cair. Defesa de Estado, né? De sítio, etc. Tal, também cai bastante, inclusive vamos falar sobre isso. Meio ambiente, família, aqui. E cuidado, cai a Constituição do Estado de Santa Catarina toda, inclusive na última prova caiu também questões dela, tá? Quase sempre caiu 1 a 2 da Constituição do Estado de Santa Catarina, então não vou bem nesse ponto. Questões como essa que foi da última prova, fala do Estado de Defesa e de sítio, é uma que eu vou, inclusive, conversar com os senhores sobre essa disciplina, tá? Eu e o professor Nicolas Marques vamos falar sobre direito constitucional. Então, questões como essa daqui, ó, né? Tivemos lá, o presidente da República, lembrando que aqui o gabarito é diferente de como caiu, que eu mudo aqui a ordem das questões, tá? O presidente da República deve, ouvido o ministro de Estado da Defesa e o Conselho Nacional, decretar estado de defesa nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, aqui, ó, o deve está falso, né? Pode, né? Não é deve aqui, tá? Solicitada a autorização para decretar estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal de imediato convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. Aí nós temos ali ainda, o presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do impedimento, do pedido, devendo o Congresso decidir por maioria simples. Ó,
Aqui uma dica bem legal, tá? Sobre esse ponto aqui, ó. Maioria simples. Você sabe quantas vezes aparece maioria simples na Constituição Federal? Aí você deve estar pensando, 5, 10, né, ou algo assim. Nenhuma, tá? Não, como assim, professor? Aparece várias vezes. Não. Maioria simples não aparece nenhuma vez, porque quando a Constituição quer se referir à maioria simples, ela não fala maioria simples, ela fala por maioria de votos, por maioria dos membros, enfim, basta falar isso. Ela não vai falar maioria simples, que é o óbvio, né? Ela vai falar quando for absoluto, quando for qualificado, quando for outro tipo de maioria de votação, enfim, tá? Maioria simples, a expressão maioria simples ela não fala nunca, tá? Então aqui você já vê que está falso, tá? O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 45 dias, aí aqui, então, 30 dias, tá, pessoal? Tá, e tá falso, aí realmente é um ponto que tem que saber mesmo, decorar, né? Números, datas, prazos são muito importantes. E no estado de defesa e sítio, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a, lembre-se, defesa 10, D10, né? Então, defesa 10 dias. Então, aqui está falso também. Então, falso, 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 né? E falso era aqui, né? É isso? É, isso daí. Então, a verdadeira, tá? Vamos falar sobre essa e outras questões, né? Conversar sobre elas, é um ponto aí, são questões que você não pode perder. Constitucional fez uma grande diferença, administrativo também. Direito administrativo, a princípio aqui a professora Gilione, claro, cuidado. Aqui fala na lei de licitações, nós temos novas leis, né? Então, cuidado para já se atualizar com as novas leis. Inglês, tá? A princípio aqui o professor Alex, inclusive você já tem várias aulas deles à disposição aqui no módulo 3, tá? Que ele gravou aí do curso de CFO do Bombeiro, então você é um excelente professor, tá? E língua portuguesa vai ter aí todo o curso do professor Sidney, aulas gravadas por ele, pelo professor Wilson, Hockenbach também aí então, tá? E aí, o extra aqui, que é a legislação institucional, somente o CTB, né? Só o Código de Trânsito Brasileiro com o professor Anísio, tá? O que você vai ter aí de acesso assinando aí então, entrando aí no módulo 3, né? Você vai ter aqui, você vai receber, se você é aluno já do módulo 1, você vai receber hoje então, mais um mini simulado aqui do módulo 1 completo, né? Só com as disciplinas do módulo 1, atualizado no caso, né? E aí eu vou marcar um zoom aqui para conversar com vocês sobre as atualizações e sobre a correção desses conteúdos e cuidados que vocês têm que ter, o que nós tivemos de atualização desde então, desde 2017 para cá, mas principalmente as que nós tivemos nos últimos anos aí, tá? E passar para vocês aí o conteúdo então atualizado. Do módulo 2, se você é aluno, também um mini simulado do módulo 2 e também vamos conversar aqui então sobre as questões em especial de penal, processo penal aqui com vocês. Legislação complementar também está incluso aqui, tá? E do módulo 3, se você assinando hoje, então você vai receber aqui o acesso ao mini simulado do módulo 3, que vai pegar disciplinas de constitucional, administrativo, língua portuguesa e inglês. E nós vamos falar também sobre aqui as questões de constitucional, atualizações e outros pontos aí então, tá? Os professores, a princípio, né, pode ter uma outra alteração, mas a princípio aqui o Nicolas Marques e eu vamos dar Direito Constitucional, a professora Gilione Direito Administrativo, o professor, teacher, né, Alex vai dar Inglês, tá? Língua Portuguesa, o professor Sidney Martins e o professor Wilson Nunes, Wilson Hockenbach Nunes, Legislação Institucional, que é só a parte CTB, né, e o Anísio Fraga, tá? Serão 56 horas de aulas, claro que o foco maior aqui está em constitucional português, né, e português principalmente administrativo, né, um pouquinho menos de carga em inglês e legislação institucional CTB, caem menos questões, claro, né, CTB é uma questão geralmente e tal. 7 horas síncronas pelo Zoom, daí para tirar dúvidas, esclarecer, falar sobre questões aí, porque vocês vão receber também os materiais atualizados de slides dos professores e de estudo fornecido pelos professores, né? Além de 120 questões inéditas aqui, inéditas mesmo, tá? Daí feitas pelos professores, separadas aí por disciplinas, de acordo com as atualizações vigentes, tá? Aí um número um pouco maior aí de constitucional, administrativo, aqui e português, né? E também seguido aqui de inglês, também, aqui bastante questões, aqui algumas de CTB, dos demais conteúdos aqui também. Mas as 120 questões divididas por essas disciplinas são novas. Além disso, você vai ter acesso ao caderno extra com mais de 50 questões dessas disciplinas, só que aí dos concursos passados do CFO, organizado para você estudar. Lembrando que aí, cuidado, tem questões dessas antigas que, claro, estão desatualizadas. Além disso,
você vai ter acesso. Se você não tem o módulo 1 e 2, né? Se você já tem o módulo 1 e 2, você já tem acesso a isso, só vai prorrogar o acesso, né? Se você não tem, você vai receber o acesso, então, ao curso de português completo para concurso, gravado pelo professor Sidney, mais de 22 horas, tá? O CFO de 2017 e 18, que tem mais de 147 horas gravadas, vai ficar à disposição também. O CFO de Minas Gerais, que foi gravado em 2020 comigo, então, tá? Com disciplinas na área de militar, especificamente, constitucional da área militar. Depois, você vai ter também um bônus de constitucional administrativo, inglês, língua portuguesa CDB, que já está à disposição, inclusive, tá? São aulas gravadas em 2021 e 2022 agora, tá? Para o CFC, CFS da PMC, CFO do Bombeiro e CFSD. São mais de 40 horas dessas disciplinas aqui, constitucional administrativo e inglês. Inglês são bem novas as aulas, inclusive, tá? E CTB, e já com o professor Anísio, e língua portuguesa também. Essas vão estar à disposição já hoje, tá? Muito desse conteúdo que eu falei aqui já vai estar à disposição aí para você já ir estudando hoje, tá? Além disso, contatos com professores e, claro, como a gente já falou desde o início, né? Se você adquiriu lá o módulo 1, o 2 e agora está adquirindo o 3, você fica com o curso completo e aí com acesso aí permanente a ele aí, então, né? Até o concurso mesmo, quando tiver, independente dele demorar ou não, você vai ter acesso aos 3 módulos, né? Se você fez os 3 módulos, então. Se você não tem, converse com as meninas aí para eventual acesso a esses 3 módulos, então. Então é isso, pessoal. A partir desse momento, então, está aberto o 3º módulo aqui, rumo ao oficialato, né? Como eu falei, aproveite lá para pegar lá os simulados, resolver ali, então, os mini simulados ali, então, e a gente vai marcar daí para conversar sobre eles, conversar sobre a minha perspectiva do edital, concursos e cuidados que você tem que ter, além de atualizações. Valeu, então.